Aleluia, aleluia. Vai chegar novos guitarristas, novos diáconos, novas professoras do departamento infantil, novos integrantes para a comunicação, novos adolescentes, novos jovens, novas crianças. Vai chegar muita gente, é por isso que a gente está largando as tendas. Amém. Glória a Deus. Eu tenho um tema no meu coração para essa noite. Eu quero que você repita comigo. Diga: crer, receber e ter. De novo para você gravar. Crer, receber e ter. Amém. Abra comigo em Marcos capítulo 11. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu estive, irmãos, na sexta-feira agora, participando da aula de consagração da matéria Cristo, aquele que cura. Adriano esteve comigo. E nós tivemos tantas curas ao longo dos 7 dias de aula. E tivemos mais de 20 pessoas que foram curadas. E alguns testemunhos foram espetaculares. Adriano esteve lá. Na quarta-feira passada, eu orei por no final da aula eu orei por uma senhora lá. Ela tinha no seio direito, ela tinha 21 nódulos, mapeados pela ultrassom que ela fez. E no seio esquerdo ela tinha 21 nódulos e no direito ela tinha alguns cistos. E quando ela veio para frente, eu perguntei a ela: a senhora consegue senti-los? Ela disse: sinto, pastor, e quando eu toco eles doem. Orei por ela, uma senhora, eu acredito que ela tem na casa dos 55 aos 60. Tomara que ela não seja mais jovem, porque se ela ver isso ela vai ficar chateada, né? Vamos botar dos 50 aos 60. E eu disse: a senhora consegue sentir? Ela disse: sinto, pastor, e quando eu toco eles doem. Até então ela não tinha me dito que era 21, né? Ela disse 21 ontem, não foi? Testemunhando lá para a turma toda. Aí eu orei por ela na quarta-feira, mas já era tarde, já era mais de 10 horas. E quando eu orei por ela, eu disse: tente tocá-los. E quando ela pôs a mão dentro do sutiã, ela ficou assustada. Só que a gente estava naquela pressa. Eu disse: faça o seguinte, quando chegar em casa, a senhora com calma tira o sutiã, tenta encontrá-los, e sexta-feira a senhora me conta alguma coisa. E aí quando foi na sexta-feira agora, ela lá diante da sala, ela testemunhou que sumiram todos os nódulos. E os cistos do outro seio sumiram também. Na sexta também, uma senhora que eu tinha orado por ela, eu acho que na segunda, ela tinha um mioma e ela estava entrando na menopausa. E esse mioma e esse processo de entrar na menopausa desregulou ela de uma forma que ela estava menstruando há vários dias. Ela me disse que não aguentava mais usar absorvente, tantos dias seguidos menstruando, né? E eu disse: a senhora consegue sentir o mioma quando aperta a barriga? Porque às vezes ele é tão grande que as mulheres conseguem sentir. Elas consigam. E orei por ela. Só que como tinham várias pessoas nesse dia, isso foi depois da aula também, já era mais de 10 horas, eu não me detive nela para perguntar: e aí, procure, tal, aquela coisa toda. E aí quando foi na sexta, antes de iniciar a aula, ela me procurou e disse: pastor, desde aquele dia que eu parei de menstruar, e o mioma eu não sinto mais. Eu digo: e você vai entrar na menopausa em paz, sem nenhum transtorno. E ontem, eu só quero dizer ontem, e na sexta a gente orando lá, tinha uma jovenzinha que ela tinha uma hérnia pequena, em cima do umbigo. Mas ela disse que quando tocava doía. E a hérnia sumiu, né, instantaneamente. E vários outros testemunhos lá. Então, é real, irmãos. O poder de Deus, ele está disponível. E pela fé você recebe. Pela fé você segura. Pela fé você toma para você. Uma vez que as mãos são colocadas e o poderoso nome é invocado, o poder é transferido. E pela fé você recebe, mesmo sem sentir,
mesmo sem naquele momento você ver, porque eu tenho dezenas de testemunhos de pessoas que eu orei num dia, 3, 4, 10 dias depois se manifestou. Agora, se você deixar o diabo roubar a sua fé, dizendo no seu ouvido que nada aconteceu, e se você acredita nessa informação, você perdeu a bênção. É por isso que aprender sobre a fé é tão necessário, porque a fé é o que segura a cura. A fé é o que ativa o poder. É pela fé que nós agradamos a Deus. Não tem outra forma, irmãos. Não está escrito que chorando você agrada a Deus. É claro que tem escrito que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Mas o que agrada a Deus é fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam. Veja, Deus exige que a gente acredite que Ele nos recompensa quando nós o buscamos. Amém? Deus quer que nós acreditemos que Ele é galardoador, recompensador. Amém? Precisamos crer que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam. Amém? E eu amo demais o testemunho do reverendo Kenneth Hagin. Abra comigo aí em Marcos, no capítulo 11, o versículo 24. Diga, crer, receber e ter. Primeiro você crê, e esse crer envolve o processo de confessar, porque crer implica dizer. Crie, por isto também falei. Com este mesmo espírito de fé, nós cremos, por isso também falamos. Então, o crer implica você falar, você declarar, você confessar. Crendo com o coração e confessando com a boca. Este é o espírito de fé. Amém? Então, a gente primeiro crê, a gente recebe e depois a gente tem. Você recebe antes de ter. E a gente vai ver cada processo desse. Amém? Vamos ler o versículo 24, do capítulo 11, do Evangelho de Marcos. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Eu gosto da versão que diz, crede que recebestes, e terás. Amém? Primeiro você crer que recebeu e depois você vai ter. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai celestial, Deus de toda a terra, nós queremos te louvar pela tua palavra, Senhor. Ela é vida para quem a acha, ela é saúde para o corpo, ela é lâmpada para os pés. Não tem como cairmos em buracos, não tem como, Pai, estarmos na escuridão, porque ela é luz para o nosso caminho. Ela é ungida, ela não volta vazia, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela não passará, Senhor. Ela é viva e eficaz. E a vida que tem na tua palavra, nós cremos que entrará nas nossas mentes, no nosso espírito e no nosso corpo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então que a tua palavra seja alimento para o nosso homem interior. Que a tua palavra seja salvação para a nossa alma. Que a tua palavra, Pai, lave a nossa mente essa noite. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Creia que você já recebeu, e você terá. Credes que recebestes, e será assim convosco. Com Deus, irmãos, a lógica muda. Nós estamos tão acostumados com as coisas naturais,
que muitas vezes para alguns é difícil acompanhar a vida de fé. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, que nós vivemos pela fé e não por vista. Amém? Quando Deus disse a Abraão, eu o constituí pai de nações, Abraão ainda não tinha nenhum filho, mas Deus naquele momento o havia constituído pai de nações. Primeiro você tem, para depois receber. Amém? Credes que recebestes, e será assim convosco. Primeiro você tem que acreditar que já é, para que verdadeiramente chegue até você. E isso é fé. E alguns não aceitam, e alguns não entendem. Mas essa é a natureza da fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que eu não vejo. Alguém diz, mas você tem dito que é rico, e eu olho para você e você não tem nenhuma bicicleta para andar? Ora, a fé é a prova das coisas que eu não vejo. E também não são coisas ou dinheiro quem define quem eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Porque as coisas visíveis, elas são circunstanciais. Para Deus, José era um governante, mas para o mundo, ele era um estuprador abandonado na prisão. Mas bastou um dia para Deus mudar a sorte dele, bastou um dia para Deus cumprir a sua promessa, basta um dia na sua vida para Deus cumprir aquilo que você está crendo. Um dia Deus deu um sonho a Faraó, não teve homem no mundo que pudesse interpretar aquele sonho, mas lá na prisão, esquecido, havia um jovenzinho que havia recebido uma promessa de Deus. Deus disse a ele em sonho, um dia teu pai, tua mãe, teus irmãos se prostrarão diante de você. Tudo aconteceu o contrário do que Deus disse. Ele poderia ter perdido a fé, ele poderia não ter acreditado, ele poderia ter desistido, mas ei, uma vez que você conhece Deus, você fica plenamente convencido de que Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ainda que os anos passem, ainda que você esqueça da promessa, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito, cumprirá, tendo prometido, agirá. Aleluia, aleluia. E a fé, irmãos, é aquilo que aciona o poder de Deus. A fé é que faz com que alguns sejam curados e outros não. Amém. Cresça em fé. Cresça em fé. Aleluia. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Eu já li o testemunho de Kenneth Hagin em vários livros. Esse ele fala bem resumidamente. Ele omite alguns detalhes, mas eu quero ler para você. Eu estou lendo esse livro, A Unção da Cura. Eu nunca o tinha lido, estou lendo pela primeira vez. Livro fantástico. E aqui ele está falando sobre a fé que ativa a unção para curar. E aqui na página 111, do primeiro parágrafo em diante, ele diz assim, ele conta um pouco do testemunho dele. Para quem não conhece, esse pastor americano, ele já partiu para estar com o Senhor no ano de 2003, aos 87 anos, 86 para 87 anos. E ele foi o fundador do Rema, do Centro de Treinamento Bíblico Rema. E ele nasceu com uma doença incurável no sangue e uma deformidade no coração. Então, desde criança, ele teve perturbações no seu corpo, ele não teve uma infância como qualquer outra criança.
como meu filho, como o seu filho. Ele não podia correr no parque, ele não podia andar de bicicleta, ele não podia jogar futebol. Ele era uma criança que entrava e saía o tempo todo dos hospitais, até que aos 15 anos de idade ele caiu num leito, paralisado. Ele tinha 1,90 m e pesava entre 39 e 40 quilos. E aqui ele conta um pouco, porque foi este versículo que a gente leu que o tirou do leito de morte e o fez viver 87 anos saudáveis, pregando o evangelho, tocando em milhões e milhões de vidas. Amém, irmãos? Por outro lado, o poder está sempre presente em todos os lugares, porque Deus é onipresente. Então é possível receber este poder pela fé. Alguém pode indagar: se o poder está presente, por que não funciona? Gosto de testemunhar sobre a minha cura para responder a esta questão. Eu fiquei de cama por 16 meses. Estava doente há mais de 17 anos. Tive uma infância complicada, com pouquíssima saúde. Aos 15 anos, fiquei acamado, com 2 problemas graves e incuráveis: uma deformidade no coração e um problema sanguíneo. Finalmente, fiquei totalmente paralisado e emagreci até ficar com apenas 40 quilos. No dia 8 de agosto de 1934, por volta das 10 horas da manhã, depois de estar acamado por 16 meses, fui totalmente curado. Para ser honesto, após agir de acordo com os ensinamentos de Marcos 11, 24, não senti diferença alguma. Ele fez a oração de Marcos 11, 24, pedindo a Deus que o curasse. Ele creu que recebeu, mas naturalmente ele não sentiu diferença alguma no corpo. O Espírito Santo, dentro de mim, porém, dizia: agora você crê que está restaurado, levante-se, pessoas sadias devem estar fora da cama esta hora da manhã. De fato, isso geralmente é assim, pessoas sadias devem estar de pé às 10 da manhã. Amém, irmãos? Ele estava lá, no leito de enfermidade. Os médicos, na verdade, quando você vai ler o testemunho completo dele, eu já assisti falando várias vezes sobre esse testemunho, ele conta que os médicos, os melhores médicos lá do estado em que ele morava, nos Estados Unidos, naquela época a medicina não era tão avançada como agora, mas os médicos disseram que não tinha mais nada para fazer por ele e que o melhor seria que ele fosse para morrer em casa, no seio da família, e não no hospital. Então ele foi para casa, esperar a morte. E muitas vezes a mãe entrava no quarto dele querendo saber quais hinos ele gostaria que cantassem no funeral dele, quem ele gostaria que pregasse, quais familiares ele queria que segurassem o caixão dele. Veja que desgraça. Só com 16 anos, tendo perdido toda a infância. E um dia ele deitado na cama, ele olhou num estante e lá tinha uma Bíblia metodista da sua avó. A avó dele era metodista. E dentro dele o Espírito Santo disse que o que ele precisava estava naquela Bíblia. E ele começou a ler o Novo Testamento até que ele chegou em Marcos 11, 24, que diz: tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. A princípio ele não entendeu este versículo, mas aquela mesma voz que o mandou ler a Bíblia, aquela mesma voz disse a ele que a cura dele estava neste versículo. E ele meditou nesse versículo, ele falou este versículo, ele confessou este versículo. Ele conta que uma noite ele passou a noite toda recitando esse versículo: e tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e o terás. A noite toda. Até que um dia, às 10 horas da manhã, o seu coração foi iluminado e ele orou a Deus em cima de Marcos 11, 24, pedindo para que Deus o curasse. E ele acreditou que Deus o havia curado, mas naturalmente falando, ele não sentia nada diferente no seu corpo. Até que o Espírito Santo falou com ele, aquela mesma voz que no princípio mandou ele ler a Bíblia, aquela mesma voz disse a ele: alguém saudável deve estar em pé a esta hora da manhã. Era 10 horas da manhã. Mas ele estava paralisado, em cima de uma cama, movia pouco a cabeça. Mas ele se arrastou
E com a ajuda dos cotovelos, ele se colocou de pé naquela cama. E quando ele ficou totalmente ereto, ele conta que o seu coração parecia que ia sair pela sua boca. Ele conta que a vista escureceu e que o inimigo dos homens falou na sua mente dizendo assim: mas você é um tolo, só está sua mãe em casa, você vai cair aí, ela não vai conseguir te colocar de novo na cama, você vai passar o dia deitado aí até que alguém possa ajudá-la. Mas aquela mesma voz que fala aqui dentro e não aqui, porque Deus fala com o nosso espírito, o Espírito Santo disse a ele: levante as mãos e dê graças pela sua cura. Ele, trêmulo, levantou as mãos e começou a agradecer a Deus, porque a palavra de Deus dizia que tudo que pedisse em oração, crede que recebestes e o teria. E ele começou a agradecer a Deus pela sua cura. E de repente ele sentiu o poder de Deus descendo do alto da sua cabeça à planta dos seus pés. E ele foi totalmente restaurado. Porque a fé, irmãos, ela aciona o poder de Deus. A fé atrai a atenção de Deus. Jesus era Deus andando sobre a terra. Ele era o Logos que se fez carne. O princípio universal que governa o cosmos se fez carne. E Jesus, em inúmeros momentos, ele disse para pessoas que haviam sido curadas, ele disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, seja feito conforme você está crendo. Amém? Então, a nossa fé, ela faz com que as promessas de Deus se realizem nas nossas vidas. Existem milhares de promessas de Deus, irmãos, para cada área das nossas vidas. Isso não se aplica apenas à cura, mas tem promessa de Deus para toda necessidade do homem. Tudo que nós precisamos, na palavra de Deus, há uma promessa que preenche essa lacuna. E como você pega essa promessa para a sua vida? Pela fé. Pela fé. E o que é fé? A certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém. A fé é a certeza de que a promessa que você está esperando já é. Não será, já é. A fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu ainda não vejo a minha cura, pastor. A fé é a prova. A prova que você precisa é a fé. E você vai ver manifesto no seu corpo. Esses dias nós tivemos um bom combate da fé. Por 5 dias seguidos, a Aurora teve febre de mais de 39 graus. E eu poderia levá-la, como eu levei no início de abril, para a emergência. E a pediatra passou um antibiótico e passou um corticoide. E em 3 dias ela estava restaurada. E não tem problema. E glória a Deus, irmãos, pelas medicações. Glória a Deus pelos médicos. E sempre que for preciso a gente vai levar. Mas veio dentro de mim uma convicção de que eu precisava expulsar aquela enfermidade do corpo dela. E por 5 dias a gente combateu o bom combate. Sabe de uma coisa? Do jeito que a febre chegou, não sei qual foi o motivo que trouxe aquele sinal e sintoma, não sei qual foi a inflamação, mas teve que sair. Saiu. Aleluia, 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 porque a fé é a certeza. A fé é a certeza. Não será, é. Eu tenho a plena convicção, irmãos, de que em pouco tempo toda a reforma estará concluída. Aí você me pergunta: pastor, você já tem o dinheiro? Pela fé. Aleluia, 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 aleluia. E assim é em cada área das nossas vidas. É claro que a gente não vai fazer nenhuma loucura, irmãos. É claro que eu não vou comprar nada que a igreja não possa pagar, que eu não sou louco. Amém? A prudência anda de mão dada com a fé, mas a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aleluia, aleluia. E tem uma passagem na Bíblia que traz de uma forma muito didática os passos da fé. Abra comigo lá em Marcos capítulo 5, mas mantenha no seu coração o tema dessa ministração: crer, receber e ter. Repita comigo, diga: crer, receber e ter. O crer
tem 3 passos, o crer. E é isso que a gente vai examinar essa noite. Abra comigo em Marcos, o capítulo de número 5. Versículo de número 24, até o 34. Jesus foi com ele. Com quem? Com Jairo. A filha de Jairo estava morrendo. E é interessante. Irmãos, a filha de Jairo tinha 12 anos e estava morrendo. Ela estava em casa com febre, morrendo. Jairo vai até Jesus, pede para que ele vá e imponha as mãos sobre ela. E Jesus diz: eu irei curá-la. E o versículo 24 diz: Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo, apertando, espremendo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, diga 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. A versão NVI deixa mais claro, diz assim: gastando tudo que possuía, ao invés de melhorar, piorava. Tendo ouvido, diga, tendo ouvido a fama de Jesus, aqui começa tudo. A fé começa aqui. Porque Romanos capítulo 10, o verso de número 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tendo ouvido a fama de Jesus, o primeiro passo do crer, você precisa ouvir o que a palavra de Deus promete a respeito do teu problema. Catuque a pessoa do lado e diga: pelo amor de Deus, não durma não, que o pastor prega bem. Porque eu vou lhe dizer, eu chego em casa e eu escuto a pregação toda de novo. E recebo. Porque é a palavra de Deus. Eu escuto a minha pregação como se fosse outro pregador. Às vezes eu até anoto algumas coisas que eu falei. Porque é o Espírito Santo. Então não durma, fique em pé, morda o dedo, dê um beliscão na sua coxa, mas não durma. Ouvindo a fama de Jesus, aqui começa o crer, irmãos. Se você está passando dificuldades financeiras, se você está passando dificuldades de suprimento, leia as promessas de Deus, onde Deus promete que vai suprir cada uma das suas necessidades. Se você está com medo, se você está com síndrome do pânico, leia as promessas de Deus, em que Ele diz que estará com você, em que Ele diz que te deu o espírito de ousadia, de coragem, de moderação e de amor, onde Ele diz que os justos são corajosos como um leão. Leia as promessas que suprem a necessidade que você está. Tendo ouvido a fama de Jesus, o que ela ouviu, irmãos? Ela ouviu que Jesus curava paralítico, dava vista aos cegos, purificava leprosos, ressuscitava mortos. Amém. Aleluia. Ela ouviu a fama de Jesus. E a fé vem pelo ouvir. Uma vez que a gente ouve o que a palavra de Deus diz, uma vez que a gente ouve as promessas de Deus sobre as necessidades que a gente possui, uma fé nasce no nosso espírito. Uma fé, irmãos, que agarra essa promessa e a traz para a sua vida. Amém. De repente alguém é tentado a ficar com medo. Aí você pega as promessas de Deus e começa a ouvi-las. O justo é corajoso como um leão. O ímpio foge quando ninguém o persegue, mas o justo é corajoso como um leão. Não vos dei espírito de medo, mas espírito de ousadia, de poder e de moderação. Você começa a meditar nessas coisas. Amém. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Eu estou contigo, seja forte e corajoso. Você começa a meditar nessas coisas. Essa palavra vai gerar fé no seu coração. Essa fé vai te colocar na posição de receber essa coragem.
E assim esse princípio é para todas as coisas. Amém. Está com problema no casamento? Ouça o que a Bíblia diz sobre o casamento. Isso vai gerar fé no seu coração para praticar o que a palavra diz e para obter a promessa da palavra. Isso é para cura, para dinheiro, para paz, para alegria, para tudo. Amém. Amém, irmãos. Tendo ouvido a fama de Jesus. Então ela ouviu a fama de Jesus, a fé foi gerada no seu coração, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Diga, tocou-lhe a veste. Agora, se você ler com atenção, o início desses acontecimentos, dizem que a multidão o apertava, o comprimia, o espremia. Muitas pessoas tocavam em Jesus naquele momento. Muitas pessoas estão na igreja num culto de cura. Muitas pessoas ouvem a mesma palavra sobre prosperidade. Muitas pessoas vêm à igreja, mas porque algumas obtêm resultados e outras não. Esta mulher obteve resultados. Muita gente apertava, comprimia, espremia Jesus, mas essa mulher, quando tocou nele, algo diferente aconteceu. O que aconteceu? Leiamos o texto. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, diga assim, ela dizia, não, fale acordado, diga, ela dizia consigo mesma, aleluia, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aqui, irmãos, está o espírito da fé. A Bíblia diz que o corpo sem espírito está morto. O espírito da fé é criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Criei, por isto falei. Com este mesmo espírito de fé, nós cremos, por isso também falamos. Então essa mulher ouviu a fama de Jesus, fé foi gerada no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir, e ela dizia consigo mesma aquilo que ela estava crendo. Diga com você mesmo o que você está crendo. O que você está crendo para a sua vida? O que você está crendo para a sua vida? Diga consigo mesmo. Diga consigo mesmo. Diga consigo mesmo. Cuidado, não diga na frente de alguns irmãos invejosos, porque os irmãos de José eram invejosos. E quando ele contou o que ele estava crendo, a promessa que ele recebeu de Deus, os irmãos jogaram ele no poço e o venderam como escravos. Então nem tudo a gente diz na frente dos outros. Amém? Às vezes você está crendo para um carrão e o irmão não tem a fé que você tem. Ou a tua fé vai inspirá-lo, ou a tua fé vai ofendê-lo. Então, para não correr o risco, diga consigo mesmo. É claro que em alguns momentos a gente vai ter que dizer, e a inveja não vai pegar em você. Mas vamos seguir o exemplo da mulher que foi curada. Ela dizia consigo mesma: se tão somente tocar nas orlas das suas vestes, ficarei curada. Eu não sei quantas vezes ela repetiu, mas o texto diz que ela dizia. Isso está no plural. Ela falou mais de uma vez, né, Nando? Ela dizia consigo mesma: ai, se eu só tocar na pontinha das vestes dele, eu vou ser curada. Se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Se eu tocar na ponta das suas vestes. Deus, que vê o plano de cima e que se agrada de quem tem fé, todas as coisas cooperaram para que naquele dia Jesus estivesse na cidade de Jairo. Jairo pediu a Jesus para ir curar a sua filha. Jesus segue Jairo. No meio do caminho, a mulher encontra Jesus, se espreme no meio das pessoas, toca nas orlas das suas vestes. Jesus para e diz: quem me tocou? Os discípulos dizem: a multidão te aperta.
e perguntas: quem te tocou? Jesus não deu nem atenção para os discípulos, ele nem respondeu, ele só ficou procurando quem havia tocado nele. E aí a mulher se apresenta e conta tudo o que lhe aconteceu. Amém. Aleluia. Ela testemunhou o milagre. E o que é que Jesus responde para ela, irmãos? Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Então vamos lá para os passos. Ela ouviu a palavra sobre cura. A fé para a cura foi gerada no coração dela. Ela confessou a palavra sobre a sua vida: se tão somente tocar nas orlas de suas vestes, ficarei curada. Ela agiu segundo a declaração dela. Amém. Alguém diz: Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar um carro. Aí o que é que a pessoa faz? Ela tem que agir, se esforça, tira a habilitação, começa a juntar todo mês ali uma quantia para esse sonho, vai na concessionária, toma um café de graça, faz um test drive de graça, sente o cheiro do carro novo, amplia as tendas, amplia a visão, não custa nada. Você vai na concessionária, toma um café, faz um test drive, anota as especificações do carro, você ampliou a sua visão. Os seus sentidos, sabe, sentiram o cheiro do carro novo, tocaram na direção, você sentou naquela poltrona confortável, cruzou a perna, tomou um café, pediu um copo d'água também. Amém. É assim ou não é, Araceli? Quando eu chego lá, a Araceli sabe, eu tomo 2, 3 xícaras de café. Aleluia. Mas já comprei 3 carros lá, viu? Ela já faturou 3 carros para mim lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deus nos deu uma imaginação, não foi sabe, irmãos, não foi por um acaso. Aleluia. Aleluia. Deus disse a Abraão: olha para as estrelas, vê se tu podes contar, assim vai ser a tua descendência. Abraão não tinha filho nenhum, quando ele se entristecia, olhava para os céus, ele lembrava da promessa. Eita, meu Deus, olha quantos filhos Deus deu a Abraão. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para a areia, vê se tu podes contar os grãos, assim vai ser a tua descendência, não apenas a natural, mas a espiritual. Aleluia. Então, deixa a sua fé imaginar, deixa a sua fé ver, vá lá nas casas que estão construindo, entre lá, veja, imagine você sentado lá no sofá com a sua família. Amém, não custa nada, mas vai ser de grande proveito para a sua fé. Amém, aleluia. Ela dizia consigo mesma, ela dizia consigo mesma, ela dizia consigo mesma, ela dizia consigo mesma: o que você tem dito com você mesmo? Diga ao seu pâncreas, diga assim: pâncreas, você vai produzir insulina. Diga para o seu corpo, diga assim: células, vocês vão absorver a glicose. Aleluia, aleluia. Diga para o seu coração: coração, você vai bater dentro do compasso de Deus. Artérias, vocês vão ficar tranquilas, não vão ter hipertensão. Fale com o seu corpo. Eu tenho que crescer um pouco mais em fé para falar com os meus cabelos. Mas olha, a minha fé é o seguinte, é que não caia mais, né? Eu não tenho uma fé de Carlos estava crendo para o cabelo nascer. Eu ainda não cheguei nesse nível, né? A minha fé está: não caia mais, que está de bom tamanho. Amém, aleluia. Ei, esses princípios, eles servem para todas as áreas das nossas vidas. Amém, irmãos? Porque nós somos atacados todos os dias. Abra comigo aí, lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios.
2 Coríntios, capítulo de número 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Diga, vasos de barro. Somos vasos de barro, irmãos. Mas nós temos um tesouro dentro de nós. A presença de Deus, o Espírito de Deus. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Em tudo somos atribulados. E todo dia tem tribulação. O mundo já é do maligno. O mundo se tornou maldito. Deus diz isso a Adão no capítulo 3 de Gênesis: que fizestes, maldita é a terra por tua causa. João diz que o mundo já é do maligno. Jesus disse que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos homens. Então, nós somos em tudo atribulados. Amém? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A angústia não. Você pode até ser apertado, pressionado, atribulado, mas angustiado não. Porque Deus está com você. Amém? Perplexos. Às vezes a notícia contrária é tão terrível que a gente pode até ficar perplexo. Naquele momento você fica perplexo. Porém, não desanimados. Você pode até no primeiro momento, na hora do impacto, ficar perplexo. Mas em seguida, você se anima. Porque você lembra da promessa. Amém? Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Perseguidos. Vão nos perseguir, irmãos. Tem pessoas que vão nos odiar só pelo fato de nós sermos crentes. Oposições se levantarão a nós só pelo fato de sermos crentes. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, você pode ficar abatido. Amém. Porém não destruído. O choro pode até durar a noite todinha, mas pela manhã, amém, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. E aí pula lá para o versículo 13 e diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, aleluia, eu criei, por isso é que falei. Como, irmãos, em meio a tantas pressões, tantas atribulações, tantas coisas que se levantam contra as nossas vidas, como se manter na promessa, como se manter avançando, caminhando para aquilo que Deus tem para a sua vida? É pela fé. O justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não se compraz nele. Eu gosto da versão de Abacuque que diz: o meu justo viverá pela sua fé. É você, sua fé e Deus. Amém. Aí pula lá para o versículo 18 agora. Não atentando nós nas coisas que se veem. Ei, você tem atentado para aquilo que você está vendo? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. As circunstâncias mudam. A carteira que está vazia pode ficar cheia. A casa que você não tem pode chegar. Aleluia, aleluia, aleluia. Não atentando nós nas coisas que não se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. As circunstâncias que estão diante dos nossos olhos são temporais. Esse caroço que saltou no seu corpo, ele é temporal. Ele some do mesmo jeito que apareceu. Você está diante de alguém que já viu muitos sumirem. Aleluia, é real. Aleluia.
E as que não se veem são eternas. As promessas de Deus são eternas. Você pode até não estar vendo a promessa se cumprindo sobre a sua vida, mas elas são eternas. Elas não passarão, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Se agarre às promessas de Deus, tome a elas para a sua vida pela fé, e mesmo que os seus olhos digam que não vai acontecer, ei, vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia, aleluia. Vá lá para o versículo 7 agora do capítulo 5. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Você anda por fé e não pelo que você está vendo. Você anda pelo que Deus te prometeu e não pelo que você está vendo. O que Deus te prometeu sobre essa circunstância que você está vivendo? Ah, pastor, eu não sei. Aí, meu filho, você não desenvolveu sua fé. Aí você não está lendo a Bíblia, você não sabe o que Deus disse a seu respeito. Comece a ler a Bíblia e marcar as promessas e tomar ela para as suas vidas. Porque se você não sabe o que Deus disse sobre a necessidade que você tem, você precisa buscá-lo para descobrir. Porque a fé nasce da palavra. A fé nasce da palavra. A fé nasce da palavra. É por isso que sempre que eu vou ministrar sobre cura, primeiro eu prego sobre cura. Para a pessoa ouvir a palavra, a fé ser gerada no coração dela e ela cooperar com o Espírito, crendo na palavra. Pode acontecer, irmãos, de pessoas serem curadas sem ouvir a palavra? Pode. Mas isso é através dos dons do Espírito, é de acordo com a vontade de Deus. Jesus curou pessoas sem que elas tivessem fé para isso, pela unção, pelo dom do Espírito. Mas isso acontece de acordo com a vontade do Espírito. Amém. Eu não posso dizer a você que a qualquer momento os dons vão fluir na minha vida. Não, isso acontece como Ele quer, com quem Ele quer, quando quer, aonde quer. Agora eu te garanto que se você crer na palavra, vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus vela, Ele vigia para que a sua palavra se cumpra. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Se você se apega a essa palavra, se você se agarra a essa palavra, Deus não vai te desamparar. O problema é que muitas vezes estamos confiando mais naquilo que estamos vendo, mais naquilo que estamos sentindo, mais naquilo que nos foi apresentado, do que no que Deus disse. Aleluia! Aleluia! Quando você decide crer na palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como agradar a Deus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas quando você ativa a fé na sua vida e começa a andar debaixo de uma promessa, sabe, você pega uma promessa da palavra, decide crer nela, confessá-la, alinha a sua vida com a palavra, ei, o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus se manifesta. Essa mulher ouviu a palavra, porque ela ouviu o Evangelho, as boas notícias a respeito de Jesus. Ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu a palavra, ela creu na palavra, ela confessou a palavra, ela agiu segundo a palavra que ela estava crendo, ela recebeu, ela testemunhou, amém, aleluia, aleluia. Aqui estão os princípios. Ouça o que a palavra diz sobre o que você está passando, amém. Creia nisso, confesse a promessa sobre a sua vida, receba pela fé e você terá. Se eu tão somente tocar nas orlas da veste dele, ficarei curada. Aconteceu como ela estava crendo. Ninguém viu o que saiu de Jesus. Ninguém viu, porque no mundo do Espírito não é por vistas. Algumas versões dizem, dele saiu virtude. Outras dizem, dele saiu poder. Mas no grego, lá no original é dunamis, ou dinamis. É de onde vem dinamite. Poderia ser traduzido, dele saiu uma grande explosão, não visível aos olhos naturais, mas poderosa o suficiente para interromper a enfermidade que causava uma hemorragia
no útero, na parte íntima daquela mulher. E sabe o que aconteceu? Ela ficou completamente curada. E o que eu fico maravilhado é que Jesus não disse assim: o meu poder te curou. Não, ele disse: a tua fé te salvou. A fé daquela mulher ativou o poder de Deus na vida de Jesus, sem que Jesus tivesse controle sobre isso. Meu Deus, irmãos, Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui, está na sua casa, está no bar, está no antro de perdição. Ele é onipresente. O poder dele está em todos os lugares. Como tirar proveito deste poder, ou como ativá-lo? Pela fé, naquilo que a palavra promete. Amém? A fé sempre vai ter como base, assim diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Então você precisa achar na palavra o que Deus te prometeu. Amém? Tomá-la para a sua vida pessoalmente. É para mim isso aqui. Essa palavra é para mim. Aleluia. Confessar ela sobre a sua vida. Amém. Agir segundo a sua confissão. E você vai ter tudo aquilo que pedirdes em oração, creia que já recebeu e você terá. Você sabe quando alguém é curado, você pergunta: e aí, recebeu? Eu não sei. Deus pela misericórdia cura. Mas você tem convicção de que alguém vai ser curado quando você diz: e aí, eu recebi. Antes mesmo sem sentir, sem tocar. Aleluia, 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 aleluia. Eu amei o testemunho que Bela deu aqui. Ela tinha um problema de enfermidade já havia algum tempo. Já havia tomado vários remédios, gastado dinheiro, não melhorava, né? Não estava surtindo efeito. Ela veio para uma fila de cura, orei por ela, a oração da fé. Ela recebeu também pela fé. Mas quando chegou em casa, não sei se foi no dia seguinte, o diabo falou na mente dela: você não foi curada não. Vai ter que voltar para a médica, vai ter que comprar outros remédios, vai gastar dinheiro. Mas como ela combateu o bom combate da fé? Falando, ela disse: não, vai acontecer. O pastor orou, eu fui curada, as mãos foram colocadas sobre mim, o nome de Jesus foi professado. Amém, irmãos? E aí ela ficou curada, completamente curada. Não foi assim que Jesus enfrentou Satanás? Quando Satanás o tentou, a pessoa passou 40 dias jejuando. Não foi algum demônio que foi tentá-lo. Não foi o maioral, foi o chefe. Satanás, o próprio, foi tentá-lo. 40 dias com fome, ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, se é dúvida, se é quando você não tem certeza, se é quando você não conhece. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Como Jesus combateu o bom combate? Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele estava dizendo para o inimigo: a palavra de Deus está me sustentando. A palavra de Deus está me mantendo de pé. A palavra de Deus está me alimentando. Satanás o tentou na carne, no homem natural. A fome é uma necessidade do homem carnal, do homem natural. Aí o que Satanás faz? O tenta agora nas suas emoções, o leva a um lugar alto e diz: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos para te segurarem pela mão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Tentou Jesus no campo das emoções, o suicídio. Te lança daqui para baixo. Aí o que é que Jesus diz? Também está escrito, Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo pega Jesus, mostra a ele
todos os reinos da terra e as suas glórias. As mulheres mais bonitas, as comidas mais saborosas, a bajulação, o louvor dos homens, as riquezas, todas as tentações dos homens, tudo que o coração caído do homem almeja, Satanás o apresentou. E disse a ele: tudo isso eu te darei, porque me foi dado, se te prostrares e me adorares. Ora, tentou Jesus agora no campo do espírito, a adoração é espiritual. Então ele tentou no corpo, na alma e no espírito. E como é que Jesus vence? Está escrito, Satanás. Primeiro ele diz: para trás de mim, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Amém. Então, como a gente vai resistir a Satanás? A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só resiste ao diabo, irmãos, quem está cheio da palavra, para dizer: está escrito, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das minhas necessidades. Satanás diz: cadê teu Deus? Você não crê em prosperidade? Como é que você crê? Teu armário está vazio e não tem dinheiro na carteira e o prognóstico é ruim. Aí você diz: está escrito. Aleluia, está escrito: já fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Anjos ministradores, enviados para servirem aqueles que hão de herdar a salvação, vão adiante de mim, tragam a minha feira, tragam a minha carne. Ei, eu não sei como vai ser. Não sei se de repente um emprego, um trabalho, uma porta, alguém vai trazer, um corvo vai trazer, eu não sei como é que vai ser, mas chega, porque Deus, irmãos, não desampara o homem que se levanta em fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Acontece, chega, Deus dá um escape. Aleluia, aleluia, aleluia. E depois vira testemunho. Sempre é assim. Quando um crente decide andar em fé, ele terá grandes testemunhos. Porque o diabo, irmãos, ele nunca vai deixar de ser diabo. E quando a gente fala diabo, a gente está generalizando, está falando de toda a casta de demônios. Porque o diabo não pode estar em todos os lugares. Ele só está em um lugar. Agora, os demônios são muitos, porque foram a terça parte das estrelas dos céus, a terça parte dos anjos. Talvez milhões, não sabemos a quantidade. Agora, eles não são como Deus, onipresente. Eles só podem estar em um lugar por vez. Então, nem sempre é o diabo. Às vezes é um mensageiro dele, às vezes é um secretário, né? É por isso que as pessoas dizem: quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Mas seja ele ou o secretário, maior é o que está com vós. Maior é o que está em vós. Amém? É como aquele episódio em que o profeta foi cercado, a cidade cercada pelo exército inimigo. Aí o servo do profeta ficou com medo. Ele disse: não tenha medo, mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Mas o servo não via nada. Aí ele orou a Deus e disse assim: Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. De repente os olhos do rapaz foi abertos e ele viu assim um exército de anjos, carros de fogo, anjos poderosos. Aleluia, aleluia. Mas são os que estão conosco. Maior é Deus que supre as nossas necessidades do que a falta que te rodeia. Maior é Deus o curador do que a doença que quer te matar. Maior é Deus do que esse espírito de medo que está tentando sufocar a sua fé. Mais é Deus do que o diabo, irmãos. Mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Agora você precisa se posicionar em fé, para que você ouça de Deus: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Para acabar, porque alguns estão com sono, mas abra aí Mateus capítulo 8. Veja, eu não sei o que aconteceu hoje, porque hoje é domingo, você tinha que ter dado um cochilo à tarde. Mas se você trabalhou, fica tranquilo, às vezes dá sono mesmo.
Fique em paz, eu estou só brincando. Mateus capítulo 8. Agora também cuidado, porque às vezes a carne está desperta em casa e quando chega na igreja dá sono. Às vezes você está virado lá no celular e quando pega a Bíblia para ler dá sono. Sabe o que é isso aí? Isso é a carne, véia. É a carne querendo pecar. Não estou dizendo que é o caso, amém? Mas a gente tem que discernir isso, porque às vezes a gente está virado lá no celular, vendo vídeo, aí quando você vai orar em outras línguas, dá sono. Você vai ler a Bíblia e dá sono. Aí, meu amigo, é carne. Amém? Amém? Mateus capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. O louvor pode subir. Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Diga assim: admirou-se Jesus. E disse aos que o seguiam, disse aos seus apóstolos, aos seus discípulos: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Amém. E o versículo 13 diz: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. Que fé é essa, meu irmão, que deixou Jesus admirado? Que fé é essa que deixou Deus admirado? Não sou digno, porque ele era romano, Jesus era judeu. O judeu não podia entrar na casa do romano. Dentro daquele contexto ele não se achou digno, mas Jesus nem ligou para isso, porque Jesus disse: eu irei curá-lo. Jesus estava dizendo: eu te torno digno, eu irei curá-lo. Mas ele, numa posição de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, ele disse: eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus se admirou, olhou para os seus discípulos e disse: nem em Israel eu achei uma fé como esta. Nem nos descendentes de Abraão, o homem de fé, eu achei uma fé como esta. Aleluia, aleluia, aleluia. Que fé é essa, irmãos? É a fé na palavra. Deus disse, está escrito, eu creio e ponto final. Só as escrituras, somente as escrituras. Está escrito, Deus disse, eu creio, vai acontecer. Aleluia, aleluia. Dize apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Dize apenas uma palavra, dize apenas uma palavra. Quantas palavras você tem ouvido da parte de Deus? Quantas coisas Deus tem falado com você e você precisa ativar essa fé na sua vida. Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Aleluia! Vai e seja feito conforme você está crendo. Sabe, irmãos, tem coisas que vão acontecer instantaneamente, mas tem coisas que você vai precisar combater o bom combate da fé com esses princípios até que, sabe, nós recebemos a palavra lá em outubro de 2017, de que as 30 pessoas que havia nessa igreja se transformariam em 100. Mas deixa eu te dizer, dos 30 aos 100, muitas águas rolaram, muita coisa aconteceu, você nem imagina, porque tem um bom combate da fé.
Amém. Do chamado de Abraão ao nascimento de Isaac, foram 25 anos. Tem coisas que vai ser instantaneamente, e tem coisas que vai ser um bom combate da fé, em que você vai se posicionar na palavra, vai resistir ao inimigo, vai segurar a promessa pela fé, até que aconteça, até que se materialize. E vai haver uma graça durante o bom combate. Somos mais que vencedores. Há um despojo de guerra para que seja recolhido. Mas sabe, o nosso inimigo, ele é persistente. Mesmo tendo sido derrotado, ele se agarra aos despojos. E nós temos que ir lá e combater o bom combate da fé, na força de Cristo, e pegar o que é nosso. O que é seu? As muito preciosas promessas de Deus. Está escrito, Deus te prometeu, vai acontecer. Agora eu vou te dizer uma coisa que Deus não nos prometeu. Ele não prometeu que a gente estaria livre de sofrimento. Mas o sofrimento aqui não é doença nem pobreza. Não, o sofrimento aqui é perseguições, é calúnias, é pressões, sabe? Esse tipo de sofrimento a gente não está livre. Vai vir pressão, vai vir perseguição, vai vir, sabe, calúnia, difamação. Tudo isso está no pacote. Amém? Amém. Mas maior é o que está em nós. Maior é o que te levanta. Maior é o que te mantém de pé. Maior é o que abre a porta. Maior é o que traz o suprimento. Maior é o que te cura. Maior é o que te sara. Sabe que Deus pode livrar você de passar por cirurgias. Não é pecado fazer cirurgia. Se for preciso, faça. E a gente vai orar para Deus usar a mão dos médicos. Mas Deus também pode livrar alguns de cirurgias. Amém. Eu creio, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé. Eu creio que a nossa fé pode ativar o poder de Deus. Eu creio que a nossa fé pode atrair milagres sobre as nossas vidas. A Bíblia fala sobre sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Isso pode ser ativado na nossa igreja. Isso pode ser ativado nas nossas vidas. Sabe o que é um sinal? Vou te dizer um sinal. Filipe batizou o eunuco. Quando o eunuco levantou das águas, Filipe já estava em outro lugar, em outra cidade, um lugar geograficamente diferente. Ele foi arrebatado, achou-se em Azoto, um lugar geográfico distante dali. Isso é um sinal. Eu vou te dizer um sinal. É de repente alguém que tem uma habituração para ser feita, de repente Deus habitura. Aparece ali uma obturação de ouro naquele lugar. Isso é um sinal. Sabe o que é um sinal? De repente alguém começar a levitar. Isso é um sinal. Aconteceu na fundação das igrejas da Assembleia de Deus. Um dia um dos fundadores, o Gurno Vingre, ele estava pregando e o mover de Deus acontecendo, e de repente um rapaz começou a flutuar debaixo do poder de Deus. Isso é um sinal. Sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. E como ativar esse poder? Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Oh, aleluia, aleluia. Sabe o que é um milagre, irmãos? É você tirar a farinha da vasilha, tirar a farinha da vasilha e ela não se acabar. Aquele punhado que tinha ali se multiplica e não se acaba. Sabe o que é um milagre? É 5 pães e 2 peixinhos alimentar 5.000 homens, fora as crianças e mulheres. 5 pães e 2 peixinhos só dá para Jailson. Para Paulinha teria que ser 10 pães e 4 peixes. Mas alimentou 5.000 homens, fora crianças, levando em conta que não tinha preservativo nem anticoncepcional, era menino até perder de vista. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, dá graças a Deus, os discípulos começam a repartir, os pães não se acabam. O que é isso? Um milagre. Um milagre. Um milagre, irmãos. Um milagre.
Sabe um milagre? Cobraram o imposto do templo a Pedro. Disseram a ele: olha, o teu mestre não paga imposto. Pedro deu uma mentidazinha, ele se paga. Aí quando chegou na presença de Jesus, Jesus disse assim: ó Pedro, o que é justo? Os filhos pagarem os impostos ou os estrangeiros? Pedro disse: os estrangeiros. Aí Jesus disse: mas para que eles não se escandalizem, vai lá lança lá o anzol, tu vai pegar um peixe, na boca do peixe vai ter uma moeda, paga o meu imposto e o teu. Isso é um milagre, irmãos. Aleluia. Deus deu uma ordem ao peixe: vai lá, pega aquela moeda, seja pescado pelo meu filho, dê a moeda a ele. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Se você crê, glória a Deus. Se você não crê, deixa pra gente que crê. Sinais e maravilhas para você comprar a sua casa. Sinais e maravilhas para você ser curado. Ossos crescem. Aleluia, aleluia. Sinais e maravilhas, sinais e maravilhas. Sara já estava com o ventre amortecido. Aleluia, mais um sinal da parte de Deus. Sinais e maravilhas. Aleluia. Seja feita conforme a tua fé. Seja feito como você está crendo. A tua fé te salvou. Aleluia, aleluia. Deus não se zanga se a sua fé for grande, se a sua fé for ousada. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar Deus chamando alguém de presunçoso porque a fé dele foi muito grande. Pelo contrário, Jesus diz: homem de pequena fé. Deus, irmão, não tem problema em a gente crer grande, porque Ele é grande. A gente precisa alargar mais a nossa visão. A gente precisa mais crescer mais em fé, para crer em sinais e maravilhas. Glória a Deus pelas curas. Mas eu vou te dizer, eu quero ver milagres. Eu quero ver milagres. Porque Jesus disse que os que crescem nele fariam as mesmas obras que ele fez e ainda maiores fariam. 1 João 2,6 diz: aqueles que afirmam estar nele devem andar como ele andou. Efésios 5,1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sinais e maravilhas, sinais e maravilhas, sinais e maravilhas. Vamos cantar um louvor que combine com essa palavra, porque vai acontecer sinais e maravilhas nessa igreja. As pessoas ouviam e viam os milagres, os sinais miraculosos que Filipe realizava. As pessoas vão ver os sinais miraculosos nessa igreja. Aleluia. Azeite vai se multiplicar, farinha não vai se acabar, olhos nascerão, dentes surgirão, ossos crescerão, crianças voltarão à vida, paralíticos levantarão, órgãos serão regenerados, pobres serão enriquecidos, alcoólatras serão libertos. Vai acontecer. Você crê para bens materiais. A casa que você levaria a vida toda para construir, Deus pode te dar milagrosamente. Pode cantar. Aleluia. Aleluia.